Os novos carros da Fórmula 1 de 2026 estão a apenas 6 meses de entrar na pista pela primeira vez, mas nem todos estão animados com o que está por vir. Nos últimos dias, alguns comentários preocupantes foram feitos, já que os pilotos da Fórmula 1 deram avaliações desanimadoras sobre as primeiras experiências em simuladores. Mas será que essas observações são um motivo real de preocupação, hein? Ou são apenas uma reação natural ao que talvez seja a maior mudança de regras da história da Fórmula 1? A gente conversou com quem entende do assunto para descobrir o que é que está havendo. Talvez a crítica mais contundente tenha vindo de Lance Stroll. Ele chamou as novas regras de um pouco tristes. Ele não acha que o caminho sejam os carros com uma divisão de potência 50-50 entre o motor a combustão interna e a bateria. O canadense disse que a Fórmula 1 deveria estar se direcionando para os carros mais leves e ágeis e não para um projeto de ciência de baterias. Os comentários do piloto da Aston Martin vieram depois que Charles Leclerc, da Ferrari, admitiu que não tinha gostado de testar um modelo inicial de 2026 no simulador. Ele acha que as regras do próximo ano vão tornar as corridas muito menos agradáveis para os pilotos. A insatisfação dos pilotos tem sido alimentada por duas diferenças enormes entre os carros desse ano e os carros que estão por vir. A primeira é a falta de aderência em comparação com os carros atuais, com os níveis de downforce de 2026 reduzidos de 20% a 30%. Então, os carros vão ser mais lentos nas curvas. O segundo aspecto é a necessidade de lidar com a distribuição de energia de uma forma muito mais intensa, já que gerenciar a energia da bateria a cada volta vai ser mais complicado do que agora, porque os carros não vão ter um aumento de potência elétrica disponível sempre que for necessário. Pensando com a cabeça da FIA, os pilotos sempre reclamaram de regras novas. Mudanças nos regulamentos aerodinâmicos, por exemplo, sempre geraram críticas. E não faz tanto tempo assim que os pilotos resistiram aos carros de 2022 antes que eles estreassem. O medo era de que eles ficassem 5 ou 6 segundos mais lentos por volta. No final, os carros de hoje estão entre os mais rápidos da história. Também houve melhorias de segurança que, no passado, os pilotos não curtiram. Eles desceram a lenha, mas os cenários catastróficos que eles pintaram nunca se concretizaram. Lembra quando os pilotos disseram que o uso do dispositivo HANS poderia ser mais perigoso do que não usá-lo? E quando eles disseram que o halo não era necessário porque tornava os carros feios demais, hein? Chegaram a dizer que a Fórmula 1 ficaria exageradamente segura. Hoje, provavelmente, os pilotos não topariam correr sem esses itens. Para o diretor de monopostos da FIA, Nicolas Tombazis, não é nenhuma surpresa que os pilotos não gostem da sensação inicial das mudanças. Ele mesmo disse aqui ao The Race o seguinte: os pilotos estão acostumados com um certo nível de otimização no jeito como as coisas estão agora. Qualquer desvio disso vai parecer um pouco estranho. O fato é que os carros não vão ficar tão fixos nas curvas e ainda vai ter mais gestão de bateria do que atualmente. Mas veja, isso não significa que vai ser tudo horrível. Na verdade, todas as simulações da FIA indicam que, embora as coisas fiquem mais desafiadoras para os pilotos, o espetáculo em si não vai sofrer. Tombazis diz que não tem piloto no mundo que pule para um carro com menos aderência e diga que gostou. Por isso, ele não está muito alarmado com os comentários dos pilotos sobre essa geração de carros de 2026. Só que isso não significa que a FIA não ouça os pilotos. Muito trabalho foi feito com as equipes para garantir que a transição seja tranquila. Os dados das simulações dos carros de 2026 mostram que, embora haja menos downforce e, portanto, menos aderência nas curvas, os tempos de volta não são muito mais lentos do que os atuais. Os carros aceleram mais rápido ao sair das curvas. Isso leva a uma maior velocidade nas retas. Mas a previsão atual da FIA é de que os carros novos acabem sendo cerca de 1 segundo mais lentos por volta do que os carros atuais. Também é importante lembrar que o desempenho dos carros de Fórmula 1 nunca fica estagnado. As equipes correm o tempo todo atrás de melhorias. Tombazis espera que, à medida que as equipes se acostumem com os novos regulamentos aerodinâmicos, elas encontrem margem para baixar o tempo de volta. No fim, acabam tirando a diferença. A previsão é de que, quando a temporada de 2027 começar, os tempos de volta já estejam no nível atual. Tem também o que uma figura dos bastidores chamou de desfecho inesperado. Seria o seguinte: os pilotos não estão gostando da ideia de correr com carros de menos aderência no ano que vem. Mas veja, as mudanças devem tornar algumas pistas muito mais difíceis a partir do ano que vem. Resultado: o talento do piloto vai ser um fator determinante.
Vamos tomar a curva Copse em Silverstone como um exemplo. Com os carros atuais, ela é facilmente feita no limite por qualquer piloto do grid. Ou seja, não é o tipo de curva em que um piloto bom faça a diferença. Em 2026, com a redução do downforce, ela não vai mais ser uma curva feita no limite de aceleração. Então, só os melhores pilotos vão conseguir extrair o máximo dos carros. Não tem como negar que a gestão de energia vai virar um ponto de discussão intensa no ano que vem. Pela forma como as regras foram definidas, em algumas pistas não vai haver energia suficiente para as baterias gerarem a potência máxima nas retas. Ou seja, vai haver vários momentos em que os pilotos vão ficar sem energia extra. O fenômeno de clipping acontece quando um carro híbrido fica sem a potência extra de bateria durante uma reta. Isso já foi visto em algumas pistas. Nelas, os carros atingem a velocidade máxima um pouco antes da zona de frenagem. É fácil perceber quando os pilotos estão clipando, porque uma luz de advertência começa a piscar na traseira dos carros. A luz indica que tem queda de potência. Na próxima temporada, esse comportamento vai ficar mais visível por causa da dependência muito maior da energia da bateria. Ela vai entregar 350 kW de potência, quase o triplo dos 120 kW atuais. Quando as regras da Fórmula 1 para 2026 estavam sendo criadas, houve um grande receio sobre como o uso de energia se comportaria nas pistas. No cenário mais pessimista, os carros sairiam da curva parabólica em Monza, por exemplo, usando toda a energia da bateria, mas depois ficariam sem energia na metade da reta. A perda de velocidade seria tão grande que os pilotos seriam obrigados a reduzir a marcha nas retas. A FIA já estava ciente desse risco. Por isso, ela tem se empenhado em duas frentes. A primeira é de reduzir o arrasto, para que menos energia seja necessária para empurrar o carro pelo ar. Isso foi alcançado com asas móveis que ficam planas no modo reta e se erguem para gerar mais downforce no modo curva. Além disso, duas demandas adicionais foram inseridas nos regulamentos, para garantir que os pilotos não fiquem sem potência no meio das retas. A segunda frente diz respeito à velocidade do carro. Ela exige que, uma vez que os carros atinjam uma certa velocidade, o limite de energia elétrica que pode ser usado começa a cair a partir dos 350 kW permitidos. Isso para as unidades de potência de 2026, claro. Esse limite começa a reduzir quando os carros se aproximam dos 300 km por hora. Depois, cai mais agressivamente a partir dos 340 km por hora até atingir zero a cerca de 345 km por hora. Talvez o mais importante seja uma regra que limita a taxa de redução de potência. Isso minimizaria o risco de os carros ficarem sem energia de uma hora para outra. Essa ideia ficou conhecida como taxa de redução da rampa. Ela impede que as equipes queimem toda a potência rapidamente. A ideia é justamente evitar que os pilotos despenquem, de repente, de potência máxima para potência zero. Existem duas taxas de redução estipuladas. Uma para pistas onde a potência vai ser muito limitada, outra para as demais pistas. Nas pistas onde a FIA determinar que a distância com limitação de potência excede 3.500 metros, a potência pode ser reduzida a uma taxa não superior a 50 kW por segundo. Para as outras pistas, a taxa de redução vai ser de 100 kW por segundo. Em Monza, que se encaixa na categoria de pista com limitação de potência, vai levar 7 segundos para o MGU-K e de 350 kW para 0 kW. A reta principal de lá tem cerca de 15 segundos de duração. Então, teoricamente, haveria energia suficiente para andar metade dessa reta na potência máxima, digamos 7,5 segundos, sem nenhuma restrição. Com a redução gradual, seriam cerca de 4 segundos a 350 kW, seguidos de 7 segundos de redução, ou seja, 11 segundos de energia no talo, o que equivale a 3/4 da reta. A FIA acredita que, combinadas, as regras devem evitar que as previsões apocalípticas se confirmem. A FIA continua atenta às possíveis áreas de problemas com os novos carros. Ela sabe que pode ter que agir caso surjam problemas imprevistos. Como essas novas regras representam uma grande mudança em relação ao que se tem hoje, é uma experiência de aprendizado tanto para a FIA quanto para as equipes. As simulações para 2026 evoluíram para representar melhor os designs atuais. Com isso, os esforços têm buscado garantir que quaisquer áreas de preocupação sejam tratadas. Mais recentemente,
uma mudança foi feita nos regulamentos esportivos para limitar a quantidade de energia recuperada em certas pistas. Existe a expectativa de que algumas pistas sejam mais desafiadoras, principalmente aquelas que não têm zonas de frenagem fortes para alcançar a carga máxima de 8,5 MJ de bateria, mas já havia uma flexibilidade nas regras para limitar isso a 8 MJ em alguns circuitos. Agora, porém, uma regra adicional foi inserida e ela permite à FIA limitar a 5 MJ quando necessário. Os regulamentos estabelecem que isso vai acontecer em competições onde a FIA determinar que as estratégias de recuperação necessárias para atingir o limite sejam excessivas. Tom Bases explicou que a FIA fez isso porque não queria que os pilotos tivessem que fazer artimanhas nas retas ao precisar frear pesadamente para recarregar as baterias durante as voltas de classificação. Ele explicou que essa mudança serve para proteger o qualifying e garantir que seja uma expressão pura de agressividade em vez de gestão de energia. Os regulamentos técnicos para o ano que vem já estão bem definidos. Existe a confiança de que, além de serem rápidos o suficiente, os carros também vão ser capazes de seguir uns aos outros muito mais do que a geração atual. Aparentemente, a sensibilidade da altura do carro vai ser reduzida. Então, as equipes não vão ter mais que manter os carros ultra próximos do chão. E também não vão ter que ser super rígidos para obter o máximo de downforce. Mas veja, isso não significa que a FIA vai relaxar e esperar para ver o que acontece com os carros. Ainda tem muitas questões em aberto. Um dos focos mais recentes tem sido ajustar alguns elementos. Por exemplo, garantir que os testes de aeroelasticidade sejam adequados para os novos carros. Alguns regulamentos esportivos também têm que ser ajustados porque surgiram problemas. Um desses problemas, por exemplo, está relacionado ao que fazer em corridas com chuva, caso, por questões de segurança, o modo de asa reta com baixo arrasto esteja desativado. Nesse caso, os carros ficariam fixados no modo de alto downforce durante toda a volta. Isso não só vai ter impacto nos níveis de arrasto, como também vai adicionar downforce aos carros quando eles estiverem de pé embaixo nas retas. Isso pode empurrar os carros mais para o chão e arriscar que eles toquem no asfalto. Pelas estimativas iniciais, a diferença entre o modo de asa reta ativado e desativado pode mudar a altura do carro em cerca de 8 milímetros. Daí, um carro configurado sem margem extra para essa diferença de altura pode desgastar a prancha quando o modo de asa estiver desativado. A FIA está discutindo a melhor maneira de contornar esse problema. Não é algo que tenha que ser resolvido já. Provavelmente vai ser apenas um ajuste nos regulamentos esportivos. Outro ponto que a FIA espera que as equipes aceitem é a possibilidade de reconsiderar a proposta de limitar a potência nos circuitos. Isso, claro, se surgirem problemas na distribuição de energia que impactem as corridas no começo de 2026. No início desse ano, uma proposta da FIA de reduzir a potência de 350 para 200 kW nas corridas foi rejeitada pelos fabricantes de carros. Eles não acharam necessário. Em tese, a proposta ajudaria os carros a usar a energia por mais tempo. A proposta está descartada por enquanto, mas pode voltar à mesa. Tudo vai depender de como as coisas vão se desenrolar quando os carros forem vistos em ação pela primeira vez no ano que vem.